Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é César. Hoje nós continuaremos as nossas discussões sobre as avaliações de aprendizagem. Essa será a parte 2 da nossa TPC, uma continuação da TPC passada, e hoje nós trataremos detalhadamente da estrutura e da análise das provas aplicadas pelo SAEB, tá bom? Então, só retomando, né, nós sabemos que as avaliações, como nós vimos na TPC passada, favorecem a tomada de decisões e o planejamento de ações voltadas para o aprimoramento dos processos de ensino e aprendizagem. Essa é uma primeira constatação que nós podemos tirar dessas nossas discussões que estamos realizando nesses últimos tempos, né? Desse modo, ou seja, para isso, para conseguir estabelecer esse planejamento de ações voltadas para o aprimoramento dos processos de ensino e aprendizagem, se torna necessário aprofundar as reflexões sobre os descritores das avaliações externas, a sua relação com os conteúdos escolares e o desenvolvimento de habilidades essenciais. Tá? Também falamos sobre isso na TPC passada. Portanto, também se faz necessário contextualizar as diferenças dos ritmos e modos de aprender, bem como selecionar os procedimentos para identificar quem necessita de apoio especializado, né, de modo a fundamentar esse processo, para torná-lo eficaz. Tá bom? Só retomando brevemente o que nós discutimos anteriormente. E vamos falar aqui sobre os objetivos dessa nossa TPC. São 4. O primeiro objetivo de hoje é oferecer subsídios para o entendimento da estrutura e análise das provas aplicadas pelo SAEB. Tá? O segundo objetivo nosso aqui é o de compreender como se elabora uma avaliação através da teoria de resposta ao item, a chamada TRI, que fundamenta as provas produzidas pelo SAEB, né? Não apenas, veremos isso mais adiante, mas sobretudo do SAEB, que é o nosso foco aqui hoje. Falaremos também sobre a ordenação da matriz de referência. Então, esse nosso terceiro objetivo é a apresentação dessa matriz de referência do SAEB e como ela se sustenta. E, por fim, nosso quarto objetivo é o de esclarecer a escala de proficiência do SAEB, relacionando também aos níveis contidos nessa escala e como isso pode contribuir para o desenvolvimento do nosso trabalho em sala de aula. Tudo bem? Então, vamos lá. Mais um parênteses. Nós achamos interessante também trazer alguns conceitos que foram trabalhados anteriormente, só para a gente lembrar, né, mesmo que de maneira bem sintética, do que se tratam esses conceitos, e a ideia é que, com o passar dessa nossa discussão de hoje, esses conceitos eles sejam complementados com novas informações, de modo que nós chegaremos a um conceito final bem organizado, bem consolidado aqui no nosso entendimento sobre essas avaliações, que é o nosso foco de hoje, tá bom? O primeiro conceito que vale a pena retomar, mesmo que de maneira bem sintética, é a noção de descritor. Nós sabemos que cada descritura é uma associação entre conteúdos curriculares e operações mentais, né? Essas operações mentais são as operações desenvolvidas pelos alunos, que por sua vez traduzem certas competências e habilidades, tá bom? O segundo conceito é o conceito justamente de habilidades. Essas habilidades, da forma como nós estamos aqui trabalhando, né? Elas se referem ao plano objetivo e prático do saber fazer. Desse modo, elas decorrem diretamente das competências adquiridas pelos estudantes. Ok? O terceiro conceito é o conceito de matriz. Da forma como nós trabalharemos hoje, as matrizes são compreendidas como um conjunto de características que define com clareza as habilidades que serão avaliadas por essas avaliações, que nós veremos adiante, né? Então, a matriz, ela diz respeito a um recorte do conjunto de conhecimentos presentes no currículo escolar. Ou seja, a matriz ela não se contrapõe ao currículo escolar, mas ela realiza ali uma síntese do que seriam essas habilidades essenciais previstas anteriormente pelo currículo escolar e que, por sua vez, estão na matriz como um recorte da totalidade de habilidades desenvolvidas pelos estudantes junto às suas turmas, né, com os seus alunos, tá bom? Então, vamos lá. Mais 3 conceitos. O conceito de item, primeiro. De maneira bem resumida, o item ele pode ser compreendido como uma denominação adotada, né,
para se referir às questões que compõem a prova. Então, os itens, da forma como nós trataremos aqui hoje, são questões da prova SAEB. Temos também os distratores, que formam um par, né, com os descritores. Os distratores, eles são alternativas que estão presentes nos itens, que representam hipóteses plausíveis para os alunos, né? Embora essas hipóteses elas não respondam integralmente ali ao que é exigido pelo item, tá? Mas são caminhos possíveis que, por sua vez, serão aferidos, medidos, né, nessa avaliação, através dessa teoria da resposta ao item que nós veremos daqui a pouquinho, tá bom? O terceiro, na verdade, é o sexto, né? O sexto conceito com o qual nós trabalharemos aqui é o conceito de proficiência. A proficiência, nós podemos pensar como uma medida de conhecimento. Essa medida de conhecimento, ela demanda uma análise comparativa e uma interpretação pedagógica. O que isso quer dizer? Que nenhuma medida de conhecimento dá conta, né, de aferir a totalidade da complexidade, na verdade, a complexidade da relação de ensino-aprendizagem desenvolvida no ambiente escolar. No entanto, é uma ferramenta que pode servir, como nós veremos, né, e que serve, sobretudo para os gestores, enfim, para quem define as políticas públicas educacionais no Brasil. A proficiência é vista aqui como uma forma de se aproximar da análise desses conhecimentos dos estudantes, tá bom? É necessário estabelecer algumas medidas, nós sabemos das limitações, mas nós sabemos que as medidas elas servem de maneira comparativa, né? E, portanto, precisam ser complementadas com outros indicadores, né? Com outros índices que aí sim se aproximam cada vez mais da realidade das unidades escolares, tá? Das realidades particulares dessas unidades. Então, são 6 conceitos com os quais nós trabalharemos aqui. Voltando, ó. Descritores, habilidades, matriz, item, distratores e proficiência. Tudo bem? Então tá. Pessoal, antes de nós continuarmos aqui nossa apresentação, a gente precisa lembrar, né, que o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, ele é um conjunto de avaliações externas que permite ao INEP, né, realizar um diagnóstico da educação básica brasileira, bem como dos fatores que podem interferir no desempenho dos estudantes. O INEP, por sua vez, é essa organização que realiza pesquisas, realiza também a análise dos indicadores educacionais brasileiros, né? O INEP é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que, por sua vez, é uma autarquia vinculada ao MEC e é responsável por essas pesquisas e avaliações, dentre as quais está o SAEB. O SAEB, nós sabemos também que ele foi criado em 1990, como uma forma de apresentar indicadores a respeito da qualidade educacional do país. No entanto, desde então, de 90 até hoje, o INEP passou por várias transformações. Tá? A principal, no que diz respeito à dimensão metodológica, ou seja, dos fundamentos que embasam a análise proposta pelo SAEB, é a chamada teoria da resposta ao item, a TRI. Essa metodologia, ela procura se afastar de uma percepção de que o conteúdo é vinculado apenas a conteúdo, de que o conhecimento ele é vinculado apenas a conteúdos, tá? Então, ela procura se distanciar das formas de avaliação que priorizam a memorização em detrimento do pensamento, propriamente dito, né? Ok, então agora nós falaremos sobre a teoria clássica do teste. Eu tentei reduzir bastante as questões mais específicas dessa teoria, né, os seus fundamentos metodológicos mais profundos, porque não é o objetivo da nossa TPC. Tá? Para quem tiver interesse em se aprofundar nessa teoria, bem como na teoria seguinte que nós trataremos, eu recomendo aí sempre o auxílio de plataformas que disponibilizam revistas científicas para consulta de pesquisadores e de professores, a exemplo da Cielo, né, na qual a gente consegue encontrar uma fortuna crítica muito intrigante a respeito dessa teoria, tanto no que diz respeito ao nosso interesse imediato, né, que são as avaliações educacionais, quanto também para outros domínios, tais como a econometria, a psicometria, tudo bem? Então, eu vou resumir bastante aqui, só para a gente perceber que existia uma forma de avaliar
que vigorou até meados dos anos 90, né, no que diz respeito ao SAEB, e que depois houve uma mudança, justamente pela dificuldade de se estabelecer uma padronização de medida que ultrapassasse a escola, a unidade escolar, tá? Acho que isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco. A teoria clássica do teste, ela é muito intuitiva para a gente, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já lidou com essa teoria, tanto na condição de estudante, quanto na condição de professor. Basicamente, é o número total de acertos dividido pelo número total de questões, aí nós multiplicamos isso por 100 e obtemos ali uma porcentagem de acertos, né? Nós sabemos que essa porcentagem de acertos, no entanto, ela tem um problema aí, que ela não indica necessariamente a proficiência do aluno, ou seja, o caminho que ele seguiu até chegar a resposta que ele assinalou na prova, né? Porque esse tipo de análise, esse tipo de métrica, ela prioriza, sobretudo, a memorização, tá bom? Então, nós podemos dizer que a teoria clássica do teste, ela se apresenta como uma quantificação, e não necessariamente como uma medida comparativa. Porque quando nós saímos de uma unidade escolar que apresentou esse tipo de avaliação dos seus estudantes, e pensamos outras unidades escolares, outras redes de ensino presentes no território nacional, quando nós pensamos o Brasil em relação a outros países, é difícil comparar os resultados, né, numa régua que sirva, mesmo que de maneira insuficiente ainda, né, ou não totalmente suficiente, que permita uma comparação de realidades educacionais distintas, tá bom? Então, nos deparamos com esse problema, de que a teoria clássica do teste, essa relação entre acertos e questões, ela não analisa a proficiência, mas sim a quantidade de acertos, tá bom? Então, nós temos aqui uma mudança, né, necessária para dar conta dessa medida de comparação da qualidade da educação em realidades escolares distintas, tá? Então, nós temos aqui uma transição que ocorre em 1995, no SAEB, né, da teoria clássica do teste à teoria da resposta ao item. Pois bem, eu trouxe aqui um quadro no qual nós temos duas dimensões que interferem na qualidade da educação e, por sua vez, nos resultados obtidos pelos estudantes, né? A primeira dimensão é a dimensão extraescolar, ela é separada em dois níveis, o nível do espaço social e o nível do Estado, tá bom? E tem seus desmembramentos particulares. A segunda dimensão é a dimensão intraescolar, que diz respeito a 4 itens: ao sistema de ensino, à escola, ao professor, nós, e ao aluno, tá bom? O que isso quer dizer? O que esse quadro nos traz de informação? Ele nos indica aí que seria realmente muito difícil analisar a qualidade da educação apenas pensando na relação de professor e aluno, tá? Que são esses dois itens, esses dois níveis pertencentes à dimensão intraescolar. Por quê? Porque quando nós pensamos apenas no teste que o professor apresenta para o estudante, nós não conseguimos ir para além daquela sala de aula, não conseguimos ir para além da unidade escolar, para além do sistema de ensino, para além dos estados nacionais, tá? E para além de um espaço social que dá a identidade desses estados nacionais, ok? Então, vejam, a teoria da resposta ao item, ela procura trazer condições também de análise para os gestores, para os formuladores de políticas públicas, a respeito dos níveis do espaço social, a respeito dos estados nacionais, comparativamente, né? E também dos sistemas sistemas escolares existentes dentro da realidade nacional considerada. Tudo bem? Esse quadro ele foi tirado, né, de um documento e é de autoria desses 3 autores, Dourado, Oliveira e Santos. Daí, dessa constatação de que não é possível analisar a qualidade da educação, vamos lembrar que esse é o objetivo do SAEB, apenas pela dimensão intraescolar, né, da relação entre professor e aluno, nós estabelecemos, então, 2 pressupostos básicos, que vão servir de base, posteriormente, para o desenvolvimento do SAEB, né, esse modelo com o qual nós lidamos ainda hoje.
O primeiro é o de que o desempenho dos alunos é uma evidência a respeito da qualidade de ensino ministrado, ok. E o segundo é que nenhum fator expressa isoladamente a qualidade de ensino. Vamos lembrar que o SAEB, ele traz consigo os questionários contextuais, que trazem informações sobre, sobre questões socioeconômicas envolvidas na realidade daqueles estudantes avaliados, traz também informações a respeito das condições de gestão das unidades escolares, e essas informações, por sua vez, são cotejadas junto com o teste propriamente dito, né? Isso foi pensado para traduzir de maneira um pouco mais rigorosa a complexidade da qualidade da educação naqueles territórios, naquelas unidades escolares avaliadas. Tudo bem? Então, agora entraremos na teoria da resposta ao item. Como eu já disse para vocês, é uma teoria que passa a vigorar como métrica do SAEB, né? Ou seja, ela fundamenta a métrica do SAEB desde 1995. Nessa teoria da resposta ao item, os testes são compostos por itens, né? Já vimos o conceito lá no começo, né, que são as questões. Esses testes compostos por itens são elaborados para avaliar habilidades expressas nas matrizes de referência de cada área de conhecimento, do conhecimento. Ou seja, nós não temos mais o foco na memorização de conteúdos apenas, né? Mas sim nas habilidades envolvidas na elaboração daquele item, daquela questão, tá? Então, não apenas conteúdos, mas sim habilidades. Temos uma mudança de foco, né? Essa teoria da resposta ao item, ela procura garantir que essas habilidades, medidas a partir de um conjunto de itens, de conjunto de questões, né? Que são os blocos de questões presentes no SAEB, sejam comparadas com outro conjunto em uma mesma escala, tá? Então, a escala é a mesma, as habilidades envolvidas nos itens também são as mesmas, e isso, por sua vez, possibilita a comparação de diferentes sistemas, de diferentes escolas, e também de diferentes realidades nacionais, pelo menos no que diz respeito à parte do teste, né? Não podemos esquecer da importância do questionário contextual. Tudo bem? Pois bem, então o desempenho em um teste pode ser explicado pela habilidade do avaliado e pelas características das questões, pela dificuldade dessas questões, né, desses itens. Então a gente começa a tornar um pouco mais complexa a noção de desempenho, não apenas pensado a partir da lógica do conteúdo propriamente dito, né, mas colocamos também nessa questão o desempenho das habilidades, as características dessas questões, então elas passam a ter também pesos distintos, né? Não mais aquela ideia de que uma questão, um ponto, tá bom? Bom, ainda sobre a teoria da resposta ao item, ela não contabiliza apenas o número total de acertos no teste, pois, de acordo com esse método, o item ele é a unidade básica de análise, né? Assim, o score do estudante não depende do teste aplicado, o que possibilita a realização de diferentes provas, que por sua vez terão as mesmas habilidades, os mesmos blocos de habilidades, né? Embora tenham itens que sejam distintos, tá? Os enunciados são distintos, mas as habilidades analisadas e avaliadas são as mesmas, né? Então você permite uma pluralidade de avaliações, tá? Além disso, a teoria da resposta ao item, ela considera a quantidade de acertos e o grau de dificuldade das questões, como nós já percebemos, né? E, por fim, ela reduz, assim, a possibilidade de acerto ao acaso, pelo menos em relação à teoria clássica do teste, aquela que nós já apresentamos anteriormente. Tá? Então, vejam só, não eu tentei apresentar aqui apenas umas principais características dessa teoria, né? Evidentemente, ela é muito mais complexa, ela envolve também aperfeiçoamentos posteriores, desde 95 até hoje. O INEP ele foi aperfeiçoando essa metodologia, em consonância também com instituições, com organizações internacionais, né? Vamos lembrar que essa teoria da resposta ao item, ela também serve de base para a elaboração da prova PISA, tá? A PISA, né, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, que por sua vez congrega diferentes países, diferentes realidades educacionais de países distintos, né? O próprio Enem também
pensado a partir da teoria da resposta ao item, né? Nossos vizinhos latino-americanos também têm métricas parecidas, né? Aqui eu destaco o Laboratório Latino-Americano de Avaliação da Qualidade da Educação, que é vinculado à Unesco. Então, essa teoria ela encontra uma identidade comum, uma forma de analisar comum, uma régua comum, né? Uma métrica comum, também em outras realidades que ultrapassam a nossa realidade nacional ou a nossa escola situada, né, em uma região específica de alguma cidade brasileira. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Agora vamos fazer um exercício bem simples. A ideia aqui é que a gente verifique como funciona, quais são os níveis envolvidos na escala de Saeb, né? Tenho certeza que muitos professores já viram essa escala, né, já se depararam com ela, já estudaram, mas essa escala Saeb, vamos lembrar, ela pressupõe uma medida que varia de 0 a 500, né? Os resultados do Saeb variam de 0 a 500. Esses resultados eles são apresentados em uma escala de desempenho capaz de descrever, em cada um desses níveis que nós veremos, as competências e as habilidades que os estudantes demonstram ter desenvolvido, tá bom? Para cada uma das disciplinas, a escala é única e cumulativa. Então, temos diferentes níveis que se acumulam, né, de acordo com pontuações que correspondem às características daquele nível, né? A lógica desse modo é a de que quanto mais o estudante caminha ao longo da escala, quanto mais ele avança em relação à escala, mais habilidades ele terá acumulado, tá? Por isso que é cumulativo, né? O exercício que nós faremos agora é o seguinte, ó. Vamos entrar juntos aqui nesse painel educacional do INEP. Bom, então entramos aqui no site do painel educacional, no link que eu indiquei. Eu gostaria que nós fôssemos aqui no painel educacional estadual, que diz respeito às unidades escolares da rede estadual. Vamos escolher aqui a unidade federativa São Paulo e exibir resultados, tá? A ideia aqui é que a gente tenha uma visão, primeiro, panorâmica em relação ao nosso estado, à nossa realidade estadual, tá bom? Depois, ainda nessa TPC, nós faremos esse mesmo exercício, mas com as unidades escolares, né? Então, temos aqui, eu vou ampliar um pouquinho, porque não dá para ver muito bem, agora sim. Temos o painel educacional estadual, temos dados aqui sobre trajetória, temos dados sobre o contexto, né? Mas eu gostaria que nós fôssemos aqui nos dados de aprendizagem. Eu vou pegar aqui, nós podemos escolher os anos iniciais, os anos finais e o ensino médio. Eu gostaria que nós selecionássemos aqui os resultados, e aqui é só um exemplo, tá bom? Do ensino médio em língua portuguesa. Aqui nós temos a distribuição percentual dos estudantes por nível de proficiência em língua portuguesa, na terceira série do ensino médio. Vejam aqui, nós temos uma escala, né, de níveis que vai de 0 a 8, tá? A descrição desses níveis está aqui. Nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, 6, 7 e 8. No caso aqui do desempenho, a média de desempenho, né, por nível de proficiência em língua portuguesa no estado de São Paulo, nós temos essa relação percentual de acordo com os níveis, né? Nós vemos aqui, ó, que desses níveis, o nível 3 é o percentual 18,98. Aqui nós temos uma descrição desse nível, né? Vamos ver aqui, ó, habilidades anteriormente citadas, como nós verificamos, é uma escala cumulativa, né? E os estudantes aqui são provavelmente capazes de localizar informação explícita em artigos de opinião, identificar a finalidade de relatórios científicos e por aí vai, né? O que nos interessa aqui é perceber qual é a média percentual dos estudantes no ensino médio, de acordo com essa escala do Saeb, tá bom? Mais um exercício interessante, nós podemos analisar também aqui a série histórica. E olha que interessante, pessoal. Vemos aqui uma variação do ano de 2013 para 2019, né, de 269, estamos pegando aqui os dados de desempenho de proficiência em língua portuguesa, tá bom? Ensino médio. De 2013 até 2019, tivemos um avanço considerável, né? Na escala do Saeb em relação à língua portuguesa. Bom, a ideia aqui era só que a gente verificasse esses dados no sentido
macro, né? Pelo menos no que diz respeito à nossa rede estadual aqui do Estado de São Paulo, tá bom? Deixa eu parar aqui e vamos prosseguir, então, com a nossa TPC. É isso, pessoal. Obrigado pela paciência e passo a palavra para as minhas colegas. Olá, professores. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente. Espero que tenhamos uma boa formação. Bom, depois que a gente já ouviu, né, todas as explicações do César, né, vimos um pouco, fizemos esse percurso todo sobre as avaliações externas, né, e suas concepções, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura da prova SAEB, né? As avaliações de larga escala no Brasil, elas são estruturadas com base no princípio de que a eficiência da escola, ou seja, o resultado da escola, se mostra no grau de desenvolvimento de seus estudantes no que diz respeito a um conjunto de habilidades e competências. Por isso, a matriz de referência, né, cada descritor, ela está relacionado a uma habilidade específica e faz referência a uma competência que esperamos que os estudantes desenvolvam. Para que o estudante perceba essa habilidade, torne sua essa habilidade específica, pressupõe-se que ele lide cotidianamente no trabalho pedagógico com os conteúdos de ensino e as situações didáticas que possam garantir a ele as condições para aquisição ou aperfeiçoamento dessa habilidade. Então, é muito importante que o professor articule no seu trabalho pedagógico, no dia a dia, essas práticas e esses conteúdos que fazem com que os estudantes desenvolvam a habilidade específica requerida na prova do SAEB. Para alcançar as habilidades dos alunos pelas provas, não basta conhecer as matrizes, mas é preciso entender quais percursos professores e alunos trilham até o desenvolvimento das habilidades, ou seja, o aluno precisa saber o que o professor precisa ensinar. Então, ao analisarmos a complexidade da elaboração, né, das provas, dos itens de uma prova, ficam evidenciadas essas necessidades. Vamos ver um pouquinho? No próximo slide, o que é um item? A gente tem a definição específica do item, tá? Então, o item é a unidade do teste de uma avaliação em larga escala. Geralmente se apresenta numa situação problema que pode ser de múltipla escolha ou aberta. Por exemplo, no próximo slide, a gente tem o item e a unidade do teste, né? E a composição do item. Vejam, é uma questão de uma prova, né? Essa prova, ela foi retirada da Prova Brasil do 5º ano do ensino fundamental, dos anos iniciais, e eu vou falar um pouquinho de como esse item, ou seja, essa questão dessa prova, ela é composta, tá? Primeiro, a gente vai falar sobre o enunciado. O enunciado do item é a apresentação de um desafio que propõe ao aluno a mobilização de recursos cognitivos para solucioná-lo. Então, é no enunciado que a gente consegue encontrar os descritores. E os descritores são exatamente a descrição da habilidade, ou seja, do processo cognitivo que a gente espera que o aluno tenha. Dentro do enunciado, pode ter um suporte. O suporte do enunciado é um texto, uma figura ou outro recurso, né? A gente utiliza um suporte de imagem ou texto para apresentar uma questão ou uma situação contextualizada, né, para esse desafio. Mas esse texto, ele tem que ter formações necessárias para a resolução do teste. Tá? Inserido no enunciado também, podemos encontrar o comando para a resposta, que se apresenta sob uma forma de complementação de uma sentença ou de uma pergunta. O comando deve deixar claro, através da pergunta ou da complementação do proposto no suporte, aquilo que se espera que o aluno realize. Ok? A segunda parte do item são as alternativas, tá? A lista de alternativas de resposta contém apenas uma correta. Então, no caso daqui do item de múltipla escolha, né, uma das alternativas que é a correta é chamada de gabarito. As outras 3 alternativas, elas precisam representar as hipóteses plausíveis para os alunos, que ainda não dominam o descritor do item.
e são chamadas de distratores. Tá? Então, as outras alternativas, elas não são aleatórias ali, né, para confundir o aluno ou para fazer uma pegadinha, não. As outras alternativas, os distratores, elas têm hipóteses plausíveis de um processo mental que a gente espera que o aluno alcance, mas que ainda não são completas, para que o aluno não possa confundir com a resposta correta. Tá? Elas representam níveis de conhecimento, de apropriação de conhecimento diferentes. Os distratores, como eu disse, nos distratores é possível levantar hipóteses sobre o raciocínio feito pelo aluno e escolher a resposta, e fazer inferência sobre eventuais necessidades de aprendizagem. Por exemplo, quais procedimentos, quais conceitos precisam ser retomados ou reforçados. Então, no próximo slide, por que os distratores são tão importantes? Né? Então, aqui a gente pode dizer que a potencialidade dos distratores de revelar opções de soluções incorretas, porém plausíveis, pode tornar um item uma importante fonte de informação se utilizado como dispositivo de avaliação diagnóstica. O erro, assim entendido como uma demonstração de que o aluno pensa sobre a solução do problema, pode revelar diferentes conhecimentos que ele já tem e dos quais necessita avançar em suas aprendizagens. Então, veja, através da análise da questão que o aluno, da alternativa que o aluno escolheu, eu posso inferir qual é o processo de pensamento que ele está utilizando e qual o nível desse processo, e aí fazer os meus diagnósticos enquanto professor. Né? No próximo slide, a gente tem o item em questão que eu já apresentei lá em cima. Né? E aqui vocês podem ver, é um item de matemática, na prova Brasil, né? E o descritor, ou seja, a habilidade requerida nesse item, nessa questão, é a D23, que é resolver problemas utilizando a escrita decimal de células e moedas do sistema monetário brasileiro. Veja, nesse slide, a gente consegue perceber. Carlos abriu sua carteira e encontrou o enunciado, né? O suporte do enunciado, que foi feito através de imagens, de figuras de cédulas e moedas, né? O comando do item, que é quanto dinheiro Carlos tinha em sua carteira. Este comando tem que ser claro, porque o aluno precisa saber que o que se espera que ele faça, né? O que se espera dele, qual o processo mental que ele precisa saber para ele ter certeza de quanto dinheiro ele tinha na carteira. E aí eu tenho as alternativas, né? E a alternativa C, como está marcada aí, é o gabarito da alternativa correta, e as alternativas A, B e D são os distratores, tá? Mas então vamos analisar um pouquinho mais esse distrator, né? Vejam bem, os alunos que escolheram a alternativa A consideraram apenas os valores impressos nas células e não contabilizaram as moedas da operação. Os alunos que optaram pela alternativa B, eles consideraram as cédulas e moedas de valores inteiros, ignorando os centavos na soma de valores. E os alunos que escolheram a alternativa D contaram os valores inteiros e fizeram apenas uma estimativa da soma dos centavos, provavelmente a mais alta do que o valor correto, devido ao quê? À quantidade de moedas apresentadas na imagem, ou seja, eles viram apenas a imagem, relacionaram pela quantidade de moedas que estava lá e, obviamente, escolheram a alternativa D. Né? Mas o que isso revela? Então, aqui a gente tem uma conclusão. Apesar deste ser um desafio aparentemente elementar, evidencia o grau de domínio de uma competência, ou seja, permite mais do que a verificação de um conhecimento isolado, revelar a capacidade de intervir de forma eficiente, mobilizando diversos conhecimentos interrelacionados. Então, vejam que pela análise dos distratores, é possível entender o grau de domínio de uma habilidade. É claro que a gente está apresentando isso para mostrar para vocês, professores, como é formulada a questão da prova SAEB. Vocês não vão ter esses resultados, né? A gente não tem como verificar as alternativas escolhidas pelos nossos alunos.
Mas a gente tem como entender que se os meus alunos apresentam níveis de proficiência diferentes, é porque aparentemente a prova permite essa análise diferenciada das respostas dos alunos, certo? No próximo slide, a gente vai ver a matriz de referência da prova, né? Então, agora a gente vai ver um pouquinho do documento da matriz de referência, né? Como a gente já viu lá, a matriz de referência é um documento onde eu relaciono, ou eu tenho relacionado, no caso, todos os descritores das habilidades que estão contidos na prova. Eu tenho vários cadernos de matriz de referência, né? Eu tenho de língua portuguesa e matemática, eu tenho de ciências humanas, eu tenho de ciências da natureza, tá? Mas aqui em questão eu vou falar só um pouquinho, como eu dei o exemplo, de matemática ou de português, tá? O que na verdade, então, a gente pode, no próximo slide, se referir à matriz de referência, né? Ele é um documento que organiza em subconjuntos de habilidades correspondentes ao nível da série ano dos alunos a serem avaliados, né? As matrizes do SAEB, elas não englobam todo o currículo escolar, né? É só um recorte do que o estudante deve aprender. Porque no caso do SAEB, as matrizes são construídas com base nas habilidades essenciais do ciclo, tá? No próximo slide, a gente pode ver que ele é um documento que direciona a elaboração dos testes de língua portuguesa e matemática e também das outras avaliações, né? Mas aqui no caso estou falando dos dois em específico, e ela é composta por descritores, ou seja, subdivisão dos conteúdos associados a competências e habilidades que são desejáveis para cada nível, para cada série avaliada. Os descritores, eles direcionam a elaboração dos itens que compõem os testes de língua portuguesa e matemática. Ok? Então, no próximo slide, a gente vai ter um recorte, né, de uma matriz de referência de língua portuguesa do 9º ano do ensino fundamental. Vejam, não é toda a descrição, mas eu tenho os descritores, as habilidades, que são subdivididas por itens ou por temas, né, ou tópicos. No caso de língua portuguesa é tópico, matemática já é tema, tá? Então, no próximo slide, a gente verifica a continuação, né, do recorte da matriz, e a gente pode ver que os tópicos, né, no quadrinho aqui, resumidamente, os tópicos podemos ver que é procedimento de leitura, né, a relação entre os textos e assim vai indo, né? Muito bem. No próximo slide, a gente vai pensar o seguinte, bom, a minha escola fez o SAEB, eu, como professor, preciso fazer análise desses indicadores, desses resultados que a minha escola apresentou, né, para que eu possa balizar o meu trabalho, para que eu possa tentar interligar aquilo que eu já faço na sala de aula com esses dados que eu tenho aqui da minha escola, desse diagnóstico da escola, certo? Mas como que eu faço isso, na verdade? Como é que eu vou pegar todos esses dados que a plataforma me apresenta e transformar isso em trabalho mesmo, em sala de aula, né? A gente colocou alguns pontos, alguns itens, ou seja, alguns passos, né, que a gente vai fazendo até a gente conseguir fazer essa articulação. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é como eu vou diagnosticar os resultados da escola. Então, como eu vou pegar os resultados da escola e como eu vou transformar isso em indicador. O segundo passo é verificar os níveis de proficiência dos estudantes, ou seja, quais níveis de aprendizado os meus estudantes se encontram para que eu possa fazer um diagnóstico da turma, da turma no caso, mas da sala e do ano em questão, né? E do ciclo. Definir onde tenho que recuperar e onde posso aprofundar, né? Então, através da análise dos níveis de proficiência, eu vou pegar e resolver quais habilidades eu vou aprofundar, quais vou recuperar, né? Para que eu possa ter um ganho de aprendizagem, né? E estabelecer uma meta. Né? Então, por exemplo, se eu tenho a maioria dos meus alunos se encontram em determinado nível de proficiência, qual é a meta que eu quero atingir? Né? E, por fim, para poder fazer todo esse trabalho na prática, eu preciso articular os descritores das metas com o planejamento da sala de aula.
né, com o meu planejamento. Então, eu preciso articular com as habilidades essenciais do currículo paulista que eu estou trabalhando agora, certo? Então, agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para a Luciane, ela vai mostrar para a gente como é que a gente entra na plataforma do SAEB e como a gente consegue reconhecer e conhecer os meus indicadores através do boletim da escola, ok? Vamos lá. Obrigada, Rose. Olá, professores. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, para a gente dar continuidade aqui à nossa TPC, a gente vai conhecer um pouquinho do boletim do SAEB, né? Onde é que ele está, quais são os dados que ali tem, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso trabalhar com esses dados desse resultado do SAEB, que o último foi lá em 2019. Então, para a gente conhecer, primeira coisa, qual é o endereço, né? Onde encontra-se? Então, vamos lá. A gente colocou aqui para vocês o endereço, né, da onde está esse boletim de cada uma das escolas que teve o seu SAEB computado, né, porque existe um critério para que o boletim seja computado, né, não é toda a escola, se a escola não tem 80% de participação, aí infelizmente a escola não gera um boletim para que os dados sejam analisados, mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, o endereço do SAEB está aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou entrar no site para vocês conhecerem, para a gente ir caminhando junto, ok? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui e vou entrar aqui no site que eu já deixei aberto aqui para facilitar. Um minutinho, vamos trocar a tela. Então, vamos, olha lá. Então, pelo site a gente entrou. Nos resultados finais do SAEB, onde vai dar o boletim. O que é que eu preciso? Qual dado eu preciso ter na mão? Eu preciso, para descobrir o boletim da minha escola, do quê? De conhecer o código da minha escola. E o código da minha escola é o código do INEP. Qual é o código do INEP da minha escola? O código do INEP é sempre assim, é o número 35 mais o código SI da sua escola, que normalmente é 00 algum outro número, né? Ou 090, depende da escola se é um pouco mais nova, tem tudo mais. Mas é o 35 mais o código SI da escola. Feito isso, a gente tem que colocar aqui, né? Qual é o estado, né? Qual é o estado onde está a minha escola? Muito bem. Né? E aqui eu mando pesquisar e vai aparecer aqui o boletim da minha escola. Eu não vou colocar nenhuma aqui, né? Eu vou pegar uma que a gente já gravou, já baixou o boletim, porque para não expor o nome das escolas, tá bom? Da escola, ok? Bom, vamos lá. Depois que a gente entrou lá no site do boletim do SAEB, a gente pode fazer uma análise ali pelo site mesmo, ali aparece todos os indicadores, todos os dados, mas eu optei aqui por fazer o quê? Eu tenho uma opção onde você faz o quê? O download em PDF do boletim. E eu preferi trabalhar pelo download em PDF do boletim, porque eu tenho uma sequência de todas as informações que a gente vai trabalhar, tá bom? Mas vocês podem optar por trabalhar pelo próprio site. Então, vamos lá. Essa é a carinha do boletim, tá? Tem aqui as informações iniciais, qual é o objetivo do SAEB, fala do nível socioeconômico e tudo mais, mas só que a gente vai focar direto no distrator, né? Aqui está a carinha do boletim, né? Como é que ele aparece, ok? Aqui tem várias informações que vocês podem estar lendo, se apropriando delas. Nós vamos direto para quê? Para os níveis de proficiência, que é o que a Rose estava conversando lá, para a gente fazer uma análise, para saber quais são esses dados e o que esses dados podem nos trazer de informações para a gente apoiar e, assim, avançar nas aprendizagens dos nossos alunos. Então, vamos lá. Primeiro dado que a gente vai avaliar é a questão da participação da avaliação, né? Lembra que eu contei que a gente os dados do SAEB só são computados a partir de uma porcentagem de a participação dos alunos na prova. Então, isso quer dizer, se 80% dos alunos da determinada série, do 9º ano, do 5º ano ou do 3º do ensino médio, fizerem a prova, só assim ela será computada. Vamos ver esse exemplo aqui, por exemplo. Olha só, quantidade de alunos matriculados no 5º ano,
né? Lá, onde está esse dado? Lá no censo da escola, né? A escola coloca lá no censo. Eu tenho 122 alunos matriculados no 5º ano. Desses 122, 117 fizeram a prova. Ah, é um número legal, e é um número que dá quanto em porcentagem? 95% dos alunos do 5º ano dessa escola fizeram a prova. Ótimo. Então, essa escola, os resultados dessa escola serão computados e serão analisados e vai gerar o boletim para que a escola possa analisar como é que foi o seu desempenho no SAEB. Não faz sentido fazer toda uma análise de uma escola onde não tenha 80% no mínimo, tá? Porque daí você não é fidedigno realmente ao que a escola apresentou. Então, só é computado se eu tenho uma participação de 80%. Mesma coisa aqui, no 9º ano, né? A gente tem 70 alunos matriculados, desses 70, 65 fizeram a prova, o que dá um total de 92%, mais ou menos. Então, essa escola está apta, né, para o quê? Para que seja analisado os seus resultados do SAEB aqui, né? Então, vamos lá. O que mais que a gente tem? E aí, vamos lá, né? O nível de proficiência. Como é que é a distribuição do nível de proficiência desses alunos? A gente tem o do 5º ano, eu vou trabalhar com o do 9º, tá? Então, só para vocês verem, no boletim aparece todos os segmentos que a escola tem. Então, eu tenho aqui o de língua portuguesa do 5º ano, né? Todo uma análise desses dados. Depois eu tenho o de matemática do 5º ano, e a mesma coisa vai se repetir com os anos finais, o 9º ano. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Olha lá. Eu tenho a distribuição percentual dos estudantes da escola para o nível de proficiência, no caso aqui, o 9º ano. Primeira coisa que aparece ali aqui é o quê? A gente aparece um dado histórico de como é que foi esse desenvolvimento, né, dos níveis de proficiência dessa escola durante os anos de aplicação do SAEB. Então, essa escola faz SAEB desde 2013, né? Então, 2013, ele é bienal, né? 2013, 2015, 2017 e o último 2019. Então, a primeira coisa que eu posso ver aqui é como é que essa escola, como é que é o histórico dessa escola em relação aos níveis de proficiência língua portuguesa que ela vem apresentando. Se vocês repararem, a escola, ela vem se mantendo num nível de proficiência mais ou menos por volta de 263. Isso quer dizer o quê? É o nível de entrega de ensino dessa escola, né? Como é que está esse ensino dessa escola, né? Qual é o trabalho pedagógico que essa escola está fazendo? Então, você percebe que ela vem mantendo, né, este nível e atingindo um nível de proficiência de 263,99, que foi o maior índice que ela teve agora em 2019. Quer dizer, ela até vem aumentando. Então, quer dizer que o trabalho vem sendo feito e a escola tem conseguido aumentar devagarinho, né, o nível de proficiência esperado para os seus alunos aí do 9º ano. A gente pode estar também dando uma olhada aqui, né, em relação ao quê? Né? Olhem aqui para o lado, nesse gráfico aqui de barras. Aqui a gente tem os comparativos, né? Então, eu tenho o dado da minha escola comparado a outros. Quais outros? Escolas similares. Então, as escolas similares a essas, qual é o nível de proficiência que essas escolas têm atingido? Olha aqui, tem o dado, né? Tem em relação ao município, em relação a apenas às escolas do município, as escolas estaduais do município, também em relação às escolas municipais deste município onde a sua escola está. Também tem o total do estado, e assim vai. Tem vários outros aqui comparativos que a gente pode estar fazendo, né? Para saber como é que está esse grau de oferta de ensino dessa minha escola. Eu estou próxima às demais, estou muito distante. Isso é uma análise que a escola tem que fazer. Como é que está em relação a todas as escolas da minha região, em relação a todas as escolas do estado, a particularidades ali de escolas mais próximas, que têm similaridade comigo, como é que está? Estou muito distante, estou muito próximo? Como é que está a situação dessa escola? Primeira análise que a gente pode estar sendo feita, ok? O que mais que a gente tem? Se a gente for abaixando aqui, né, o boletim, o que a gente aparece aqui? Aqui aparece como é que está a distribuição
dos níveis de proficiência pelos alunos de quem? Do 9º ano. Todos os alunos daquela escola do 9º ano, tá? E esses níveis de proficiência, lembra, esse nível de proficiência é o que são? O que são esses níveis de proficiência? São as proficiências esperadas ao final do ciclo do 9º ano. Então, é um trabalho que veio lá, 6º, 7º, 8º e 9º ano. Então, elas não são exclusivas do 9º ano. É um trabalho do ciclo. São níveis de proficiência exigidos do ciclo inteiro do ensino fundamental, anos finais, né? Então, como é que a gente tem? Qual foi o resultado lá do SAEB? Normalmente é assim, é onde a escola atingiu o maior porcentagem de alunos em determinado nível. Então, aqui no caso dessa escola, onde ela tem o maior número de porcentagem de alunos? No nível 3. Então, a gente fala, né? A gente descobre que a escola, né, está em que nível aqui, né? No nível 3, porque ela apresenta uma porcentagem de 23,2% dos alunos aqui no nível 3, ok? E mesmo assim, aqui a gente também tem em cima uma comparação. Como é que está esta mesma distribuição de alunos, né, de outras escolas similares? Então, escolas similares a minhas, eu tenho qual a relação, qual é a quantidade de alunos no nível 0, no nível 1, no nível 2, no nível 3, e assim vai, para fazer um comparativo. Mesma coisa, no meu município, como é essa distribuição? No meu estado, como é essa distribuição? No Brasil todo, como está essa distribuição, tá? Então, veja, então eu posso fazer primeiro essa análise aí, essa comparação com as outras regiões e tudo mais, mas o importante, olha aqui, né, o que são esses níveis? Né? Então, quer dizer que a minha escola inteira é nível 3. Não, eu tenho alunos no nível 0, eu tenho alunos no nível 1, tenho alunos no nível 2, e eu tenho até a mais, eu tenho vários alunos no nível 4 também, nível 5 e nível 6. Nível 7, né, no caso, nenhum aqui no nível 8. E o que quer dizer cada um desses níveis? Se a gente descer um pouquinho aqui embaixo, a gente vai ver a descrição de que cada um. E no meu caso aqui, ó, a minha escola, a maioria dos alunos estava onde? No nível 3, né, que é um desempenho maior ou igual a 250 e menor de 275. Lembra? A escala de proficiência é uma regra de 500 pontos. Né? O SARESP era parecido também era assim, era uma régua de proficiência, lembra? Mesma coisa aqui, é uma régua de 500 pontos, onde ali existe toda uma graduação que está descrita aqui nos níveis, e aonde se encontra a maioria dos alunos dessa escola do 9º ano, nesse nível de proficiência aqui, tá? Então, além das habilidades anteriores citadas, os estudantes provavelmente são capazes de o quê? Localizar informações explícitas em crônicas e fábulas, e assim vai. A gente vai lendo todo esse descritor aqui para saber. E aí, né? O que a gente tem que fazer agora? Voltando lá, né? Eu tenho este resultado lá de 2019, né? E será que essa condição permanece a mesma até agora? A gente já passou um ano, né? 2019, 2020, estamos quase no final de 2021. Qual foi o nosso trabalho, qual foram os outros indicadores que a gente trabalhou na escola para saber se realmente esses alunos ainda, eles continuam nesses níveis, se eu avancei com esses alunos ou não, em que níveis ainda eles se encontram de verdade. Não dá para eu pegar só esse dado do boletim e falar, os meus alunos estão aqui. Não, eu preciso fazer um comparativo com os meus indicadores desde o ano passado, né? E a gente trabalhou com o quê? A gente trabalha com as habilidades essenciais, que são realmente as habilidades exigidas para cada ano e série, né? Para que esse aluno tenha condição de dar andamento na sua aprendizagem, que são semelhantes aos descritores aqui do SAEB. Eu preciso fazer esse trabalho de olhar para os meus indicadores internos e compará-los com essa descrição aqui do SAEB, para eu determinar como é que está a situação dos meus alunos hoje. Será que eles se enquadram em qual nível? Será que eu já trabalhei tudo isso? Será que eles já concretizaram todos esses descritores aqui e essas habilidades essenciais onde a gente está trabalhando? Eu preciso fazer esse trabalho em conjunto com os meus professores. Não apenas os professores de língua portuguesa e matemática, tá? Muitas desses descritores aqui, dessas habilidades que estão aqui descritas, tá? Elas também podem ser trabalhadas e elas são trabalhadas nos outros componentes.
componentes. Não pode ficar a cargo apenas dos professores de língua portuguesa e matemática. Todos os professores precisam se apropriar, tá? Desses níveis aqui de aprendizado, fazer um comparativo dos indicadores que tem, do quanto já trabalharam, e para tentar determinar qual é a condição dos nossos alunos agora. A partir dessa condição, o que eu tenho que fazer? Eu consigo avançar ainda até o final do ano? Eu determino uma meta a curto prazo de quanto eu ainda consigo avançar até o final do ano, né? Como é que eu vou trabalhar com esses alunos que estão aqui no nível 3 para que eles avancem para o nível 4? E como é que eu vou fazer ainda para esses alunos aqui que ainda estão nessa condição muito, muito inicial, de nível 1, nível 2, que provavelmente são os alunos que estão lá na AP em muita atenção, em atenção? Como é que estão esses alunos? Qual é o que eu vou fazer, né? Qual a intervenção pedagógica que eu vou criar e a escola vai criar para que esses alunos melhorem essas condições? Isso eu preciso ver aí com o conjunto dos meus professores, dependendo de todos esses dados que a gente tem aí, ok? Não é uma decisão apenas do professor de língua portuguesa, tá? E nem de matemática, essa decisão é do conjunto de professores, e eu tenho que ver como é que cada professor, tá? Posso trabalhar com esses escritores aqui, né? Com essas habilidades aqui descritas, elas são transversais, elas perpassam por vários componentes. Como é que a gente pode trabalhar? Para a gente definir um plano de ação a curto prazo, né, que normalmente, provavelmente, vocês já fizeram isso lá no MMR, ele está descrito na ação complementar lá do MMR, né? Então, como é que eu passo, como é que eu faço esse trabalho, mas com todo mundo, para que os nossos alunos possam avançar nas aprendizagens, né? O que é desejado, para que eles realmente consigam ter o mínimo, que são essas habilidades essenciais trabalhadas até o final do ciclo do 9º ano, né? Ele acaba aqui um ciclo, então como é que eu vou entregar este aluno, como é que esse aluno vai para um ensino médio? Então, quanto mais a gente conseguir intervir agora, né, para resgatar isso tudo, para concretizar essas aprendizagens, melhor esse aluno vai para o 9º ano. Isso tudo acontece também, né, no de matemática, ele está mais para baixo aqui, vocês vão ver. Também existe uma escala também de 0 a 500 na de matemática. Aí tem a mesma coisa, o nível histórico, né, de como essa escola vem, esse trabalho dela de desempenho em matemática, como está, tá? Também a distribuição dos estudantes do 9º ano em matemática, em que nível eles se encontram, e a mesma maneira, tá? É a mesma coisa que a gente falou, se apropriem desses descritores, todos os componentes, e vamos pensar em conjunto pensar em conjunto é comparar com aquilo, né, os meus indicadores que eu tenho internos da escola, e saber como é que eu posso fazer um plano, determinar uma meta a curto prazo e um plano a curto prazo para que esses alunos avancem, melhorem essas condições que estão apresentadas aqui e nos indicadores que vocês têm internamente, tá? Isso é um trabalho para todo mundo, todos os componentes. Veja uma coisa, um trabalho a curto prazo agora, muito provavelmente vai ser dos professores, claro, do 9º ano, mas não descarta as demais anos e as demais séries, que no ensino médio é a mesma coisa, né? É o mesmo tipo de trabalho que a gente vai fazer. As demais séries e os demais anos, eles têm que fazer um trabalho que a longo prazo, né? Eu tenho que me apropriar, sim, dos níveis de proficiência que são solicitados ao final do ciclo, e eu preciso ver ao longo do 6º, do 7º, do 8º, do 1º e do 2º, da 2ª série, como é que está o nível de apropriação dos meus alunos em relação a esses níveis aqui, os descritores aqui que tem, como é que está o nível de aprendizagem, e eu posso também traçar planos a longo prazo. Tá? Não é sempre fazer um plano ali a curto prazo para resolver. Não, eu preciso fazer essas duas coisas, um a curto prazo, porque agora o 9º ano é onde eu vou ali dar um enfoque especial, mas os demais professores dos demais séries, demais anos, precisam sim estar se apropriando disso tudo também para traçar planos a longo prazo. Né? E aí, provavelmente, daqui a uns tempos, eu não vou precisar fazer algo muito especial no final do ciclo, né? Porque eu já tenho um trabalho consolidado, né? Nos diversos anos, desde o 6º, do 7º, do 8º, para que isso fique mais tranquilo, para a gente não ter tantas intervenções
agora para o nono ano. Sabemos que temos um ano aí pandêmico, estamos numa pandemia, tivemos muitas coisas, mudamos maneiras de ensinar, os alunos ficaram à distância, né? Trabalhamos apenas com as habilidades essenciais, tivemos vários tipos de engajamento dos alunos. Então, frente a tudo isso, por isso que agora a gente tem um plano super emergencial agora para o nono ano, para a gente detectar será que esses alunos conseguiram realmente aprender? Será que a gente vai manter esse histórico de aprendizagem? Será que a gente vai conseguir avançar? Então, essa discussão é para ser feita agora no ATPC com todos os professores e determinar quais ações vamos fazer para todos os componentes, ok? Tá? Então, eu espero que você se aproprie, tá? Todos os links, tudo, a gente vai deixar na descrição do vídeo e a gente vai conversando aí com vocês nas interações que a gente tiver, ok? Então, bom dia, vamos até mais. Vamos dar continuidade agora com a Rose, tá? Para ela mostrar um exemplo de como é que isso pode ser feito, tá bom? E a gente conversa um pouquinho mais lá de uma próxima vez. Até mais. Tchau, tchau. Então, professores, voltando, vamos agora tentar entender como é que a gente pega todos esses indicadores, esses dados, e aplica praticamente, né, na sala de aula, no trabalho do planejamento do professor. Né? Aqui, a gente, retomando o slide, a gente viu que a gente consegue verificar os níveis de proficiência, né, dos alunos em questão que foram avaliados da escola, e a gente consegue também identificar os descritores desses níveis de proficiência. Então, depois de toda essa análise que vocês fizeram com a escola, com o grupo de professores, e definiram através dos indicadores apresentados, e também daqueles indicadores que vocês já carregam com vocês, das avaliações da escola, né, definir quais os níveis de proficiência que vocês podem aprofundar, que vocês podem retomar, né, e quais as habilidades que estão contidas nesses itens. Né? Só que vocês podem estar pensando assim, bom, mas os alunos já saíram da escola, eles não estão mais, mas a gente tem uma análise histórica. Então, através dessa análise histórica, a gente também tem a possibilidade de perceber como que os meus alunos estão chegando. Né? Então, no próximo slide, exemplo a seguir, então. Né? No exemplo em questão aqui, o professor pode, através da identificação das habilidades, do níveis, reconhecer dentre as habilidades essenciais quais habilidades ele pode aprofundar ou retomar, utilizando no nosso currículo paulista, também no caderno Aprender Sempre ou outro material de apoio que ele utiliza. Tá? Então, aqui no caso, a gente utilizou o caderno Aprender Sempre para fazer essa relação. Tá? Então, vamos lá. No nível 3, a habilidade que foi escolhida para aprofundar no descritor do SAEB é a habilidade de localizar informações explícitas em artigos de opinião, e crônicas, né? Essa habilidade, ela vai se relacionar através da análise das habilidades essenciais contidas na matriz, naquele caderninho, né? A gente vai conseguir relacionar essa habilidade do SAEB com a habilidade que é de língua portuguesa número 3, de 5º ao 9º ano, dos anos iniciais, tá? Que é a habilidade de identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros. Ela vai estar dentro do tema ou do assunto, demonstrando compreensão global, estratégia de leitura e compreensão de leitura, tá? Mas eu não preciso retomar até o 3º ano ou o 5º ano dos anos iniciais para eu ter a compreensão do que eu vou trabalhar agora, tá? Eu só faço essa relação com o caderno Aprender Sempre, então eu vou olhar lá no caderno Aprender Sempre e vou verificar quais foram as habilidades de suporte do caderno Aprender Sempre que eu tenho lá que se relaciona com essas de 3º e 5º ano. Então, eu fui procurar dentro do caderno Aprender Sempre, dentro das habilidades de suporte, onde estão essas habilidades de suporte. Se eu olhar o caderninho, vocês já sabem, a gente tem todo o início de atividade, a gente tem o objetivo da aula, né? Então, no objetivo da aula, eu vou encontrar essas habilidades de suporte. E lá tem, no objetivo da aula, do caderno Aprender Sempre, do 9º ano, do 1º bimestre, do caderno do professor, eu até coloquei a página aqui, o objetivo da aula que me diz ler e interpretar artigo de opinião.
Tá? Se eu conseguir relacionar essas habilidades, eu tenho ali, né, um material que é possível ser trabalhado com esses alunos que eu quero aprofundar no nível 3. Tá? A mesma coisa com o nível 4. Eu selecionei lá no descritor do SAEB a seguinte habilidade: localizar a informação principal em reportagens. Né? E aí eu fui buscar uma habilidade lá no currículo paulista, lá na matriz de habilidades essenciais, uma habilidade que se relaciona com essa. E eu encontrei uma mais antiga ainda, né? Quer dizer, antiga que eu digo mais, né, de suporte ainda, que é a habilidade 3 de língua portuguesa do 1º ao 5º ano dos anos iniciais, ou seja, uma habilidade que perpassa todo o ciclo de anos iniciais, que é localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Tá? Ela também está entre as estratégias de leitura. Agora, no caderno Aprender Sempre, do 9º ano, eu consegui relacionar essa habilidade de suporte com o objetivo da aula que está no caderno do professor, do 1º bimestre, tá? Que diz: ler e interpretar textos de divulgação de conhecimento, identificando informações falsas a respeito da temática abordada. Veja, então, esse objetivo da aula já é um objetivo direcionado para o 9º ano. Mas dentro desse objetivo, eu consigo perceber que para que eu atinja esse objetivo, eu preciso recorrer a essa habilidade de suporte, que é localizar informações explícitas em gêneros de diferentes, em textos de diferentes gêneros, tá? Então, é assim que a gente faz essa articulação. Tá? E aí, eu vou, para retomar, né, para as atividades de retomada no nível 2, eu defini inferir tema e ideia principal em notícias, crônicas e poemas. Esse é o descritor do SAEB. Aí eu vou relacionar com uma habilidade de suporte, que também é de anos iniciais, que é a mesma da de cima. Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros, tá? E aí, como que eu vou achar isso lá no caderno Aprender Sempre? Verificando os objetivos das minhas aulas, nas atividades contidas lá no caderno Aprender Sempre, que me remete a essa habilidade de suporte, que é identificar e conhecer tipos de notícias falsas. Tá? Então, deu para entender? O professor, ele não precisa parar o que ele está trabalhando para retomar ou aprofundar ou ir ver lá as habilidades que ele precisa trabalhar no descritor do SAEB. Ele pode incorporar essas habilidades dos descritores no seu trabalho no dia a dia. Basta ele entender o que essa habilidade quer dizer e aonde ela quer chegar, para que ele possa fazer esse casamento com os objetivos das aulas no presente. Ok? Eu acho que deu para entender um pouquinho. Espero que tenha dado para entender um pouquinho, tá? Então, vamos fazer um pouquinho, terminando, né, a nossa TPC já, vamos fazer um pouquinho dessa retomada, essa sistematização do que a gente aprendeu hoje, né? Bom, em primeiro lugar, a gente entendeu a estrutura e a análise das provas do SAEB. Então, a gente encontrou subsídios para entender isso, né? Pelo menos a gente espera. O segundo ponto foi: compreendemos como se elabora uma avaliação através da teoria de resposta ao item. Né? Então, se eu conseguir entender como o item é composto, né? Como a prova é feita através dessa teoria, né? Eu consigo também, possivelmente, elaborar algumas provas, algumas avaliações nesse conceito, né? O próximo é: apresentamos a ordenação da matriz de referência do SAEB e como ela se sustenta. Então, vocês perceberam, né, como eu entro na plataforma, como eu verifico a matriz de referência, os resultados e como ela é composta, né? A matriz de referência, ela determina, ela descreve todas as habilidades esperadas no ciclo, né, de aprendizagem dos alunos. E esclarecemos também as escalas de proficiência do SAEB, então, como elas se relacionam com os níveis contidos dentro dos trabalhos na sala de aula, que eu acabei de falar agora. E, por fim, a gente consegue estabelecer estratégias de intervenção específicas para a sua escola, né, de maneira a aprofundar o desempenho dos estudantes.
Ou seja, através dessa análise dessas habilidades e como elas se relacionam no trabalho do professor, a gente consegue planejar essas estratégias de intervenção, que são muito mais pontuais e eficazes do que ficar tentando voltar ou planejar aquilo que você não está fazendo agora, né? Ou reformular todo o seu planejamento. Tá? Então, esperamos que vocês tenham entendido um pouquinho como é que a gente pode utilizar essas provas, né, esses resultados, esses indicadores do SAEB. Aqui a gente apresenta as nossas referências, se vocês quiserem entrar, tá? A gente também vai disponibilizar todo esse material na descrição desse vídeo e também o formulário de avaliação. Esperamos que vocês avaliem a nossa TPC, coloquem as suas dúvidas, as suas sugestões, porque isso para nós é muito importante, tá bom? Então, muito obrigada pela paciência e até breve, até um próximo momento, um próximo encontro. Tchau!